Graça e paz da parte do nosso Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje é dia 26 de setembro de 2021. Hoje eu quero trazer para todos nós o seguinte tema. A Arca da Aliança representa a presença de Deus? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, fique até o final do vídeo e até o final você vai com certeza saber se a Arca da Aliança representa a presença de Deus. A Arca da Aliança, para quem não sabe, era uma das mobílias, utensílios mais importantes que ficava ali no templo, precisamente no Santo dos Santos, que era separado através de um véu, e a arca então ficava ali por trás daquele véu, onde chamamos de Santo dos Santos, onde quem entrava era somente o sumo sacerdote uma vez ao ano, não era uma coisa que era feita, como eu posso explicar, de uma forma repetida todos os dias. Não era assim, era algo que realmente era separado ali para Deus e representava no meio do povo de Israel a presença de Deus. Até o dia de hoje, muitos debates são vistos nas redes sociais entre teólogos acerca do seu possível local onde ela pode estar nos dias de hoje. A tal arca foi vista por último no segundo templo, o qual foi destruído logo um pouco mais depois da ressurreição de Cristo, conforme ele mesmo mencionou que o tal não ficaria pedra sobre pedra. Até então não sabemos aonde ele está, alguns dizem que está em tal lugar, outros está em aldeia tal, mas isso são apenas fatos que são levantados, melhor, hipóteses que são levantadas, mas não pode-se haver prova se não se vê. No dia de hoje tem surgido muitas réplicas da Arca da Aliança, porém réplicas totalmente em desacordo à primeira. Por que eu posso dizer isso com precisão? Porque não conhecemos a primeira, ninguém conheceu a primeira. Aliás, lógico, as pessoas no passado conheceram a primeira, mas não deixaram fotografia porque não existia, não deixaram ali ela desenhada em pedras, por algum motivo Deus não permitiu que fizesse. E no dia de hoje tem surgido muitas réplicas, que com certeza são réplicas que não são verdadeiras, porque não tem a mesma característica, ou o mesmo formato. O formato pode até, entre aspas, ter ali, conforme vai mencionar a própria Torá, acerca do tamanho da arca. Até aí pode se copiar com o tamanho exato. Mas, por exemplo, a posição exata que os dois querubins estão ali sobre a tampa da arca, o propiciatório, para quem não sabe, é a tampa da Arca da Aliança, onde era expelido o sangue dos animais anualmente para representar o pecado do povo ali da nação, refiro meu ao povo de Israel. Porém, a arca, de fato, de verdade, ela representava a presença de Deus. No dia de hoje, essa arca não tem valor nenhum mais, porque o próprio Deus ele vai nos dizer que chegaria um dia em que nós não precisaríamos mais da Arca da Aliança, porque as leis deles estariam estampadas em nosso coração e não mais na Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha como objetivo principal, logo quando foi construída, de guardar as tábuas de pedra dos 10 mandamentos. Então, o povo de Israel guardava aquilo com absoluta segurança para que ela não viesse a ser roubada pelo inimigo. De fato, de verdade, havia poderes miraculosos sobre a arca, a qual não poderia ser tocada por qualquer pessoa, como eu falei anteriormente. Como de igual modo também, ela não poderia ser transportada por qualquer pessoa ou de qualquer forma. Havia todo ali um requisito, havia todo ali uma forma, uma maneira de ser transportada a arca, porque Deus colocou assim para que houvesse então respeito e temor diante da arca, porque o próprio Deus disse que desceria e estaria ali onde a arca estivesse. De tempos em tempos eram feitos os sacrifícios de um animal, que era um animal puro, um animal limpo, que não tinha defeito, que não era aleijado, não era um animal coxo, um animal de uma certa idade, a saber, um animal jovem, no máximo de 1 ano, mas eu não estou aqui para falar sobre o sacrifício de animais, e tão somente sobre a arca. De fato, ela representava a presença de Deus. Mas lá em Jeremias, capítulo 3, versículo 16, vai dizer o seguinte, para que você possa entender aonde eu quero chegar e aonde eu vou chegar.
Não estou com esse vídeo aqui tentando debater ou tentando confundir a fé de ninguém. Esse não é o objetivo, mas é para trazer os fatos à tona, para que não venhamos causar dentro das igrejas A, B ou C idolatria mediante a Arca da Aliança ou qualquer um outro objeto que se encontrara no antigo templo, o qual também não existe mais. E o terceiro templo será construído em Israel e nenhum outro lugar da face da terra. Lá em Jeremias 3,16 vai dizer o seguinte: E sucederá que quando vos multiplicares e frutificares na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se virá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará uma outra. As ordens de Deus, elas são bem claras quando ele fala. Se você for no contexto da palavra, você vai ver que ele está falando que nos dará pastores com inteligência e sabedoria para guiar ali o povo de Deus, ou o povo de Israel. No nosso caso, nós cristãos, teríamos por guia pastores, isso levantados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não deveríamos mais mencionar a arca ou usar a arca para alguma coisa, e nem sequer deveríamos lembrar dela, de modo algum, porque as tábuas da lei seriam cravadas e escritas na tábua do nosso próprio coração. O Senhor Jesus Cristo, ele, lá no capítulo 27, um pouco depois da morte de Cristo, ali logo na sequência, onde ele rendeu o Espírito, vai estar dizendo o seguinte, capítulo 27, no versículo 50, vai estar falando, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, ele rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, ou as pedras. Acredita-se que essa arca fora escondida pelo profeta, e o profeta colocou ela em uma caverna, e quando essas pedras se fenderam, o sangue de Cristo, o qual fora derramado lá naquela cruz, no monte, ele escorreu pela fenda e caiu justamente em cima da Arca da Aliança, ou melhor dizendo, no propiciatório, para que então cumprisse então ali o sacrifício final e não houvesse mais sacrifício de animal. Porém, isso não se pode colocar na mesa e dizer 100% que são fatos reais, porque até então a arca se encontra no tal lugar, o qual ninguém sabe exatamente onde está. Pois bem, mas faria muito sentido se o sangue caísse em cima do propiciatório da Arca da Aliança para que se cumprisse então o último sacrifício, o qual Deus, ele derramando a sua ira sobre o próprio Filho para perdoar a mim e a você que nos entregamos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o detalhe aqui que eu quero mostrar é acerca do véu que se rasgou de alto a baixo, para que então eu e você viéssemos ter acesso direto a Deus, e não através da Arca da Aliança, porque até então, depois desse acontecimento, ela passou a não representar mais nada diante daqueles que se entregaram para Deus, tão somente através da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para se cumprir a promessa do Todo-Poderoso, onde ele vai falar lá em Jeremias 3,16, que as tábuas da lei, que não deveríamos mais lembrar da arca, nem sequer fazer ou lembrar dela, porque as tábuas, como eu falei para você, da lei seria escrita em nosso coração, veio mediante o Espírito Santo. O Espírito Santo é ele que todos os dias nos cobra, nos alerta, nos deixa atento às coisas erradas que temos feito todos os dias, como também aquelas que são certas. As leis do Senhor, elas não são hoje obedecidas tão somente porque nós temos uma Bíblia na mão. Não, porque o Senhor, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele nos dá esse entendimento do que é certo e o que é errado. Porém, sim, somos conduzidos pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, e também mediante o Espírito Santo, através de muitos pastores, bispos, diáconos, pessoas que sejam aptas a levar a palavra de Deus aos pequeninos que estão começando ali na fé. E ao longo do tempo, alguns desses pequeninos vão também ali, foram separados para fazer a obra e vão crescendo com Deus ao longo de sua carreira, ao longo de sua vida, que mais para frente também torna-se ali um pastor, um pregador da palavra de Deus, alguém que vai cuidar de outras pessoas. Mas eu estava falando sobre o véu, quando ele se rasgou de alto a baixo, simbolizou que o antigo pacto, o qual ele
era carregado no meio do povo de Deus, a saber da Arca da Aliança, o antigo concerto ou o primeiro concerto, ele se desfez a partir do momento que o véu se rasgou. Se você for ler comigo lá em Levítico capítulo 16, vai falar um pouco desse véu para que você possa entender do véu, o qual fala em Mateus 27. Lá em Levítico 16, 2 vai dizer o seguinte: disse o Senhor a Moisés, dize a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, ou seja, ali no santo dos santos, onde estava o propiciatório, em cima da arca, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Vê que ele está falando do véu, e é esse véu que onde a arca tivesse, era colocada ali, e se tivesse ela no templo ou em outro lugar, era colocado aquele véu para separar aquele lugar, identificando que ali estava a presença de Deus. E o povo tinha muita preocupação com isso, tinha muita cautela com essas coisas, e tinha um grande respeito, temor e tremor, ao ponto de que tal temor e tremor, de fato, ele era verídico. E muitos foram os que foram fulminados ali, morreram por conta de tocar indevidamente na Arca da Aliança, para que então houvesse um respeito até a morte do Senhor Jesus, ou melhor, dizendo até que o véu rasgou-se de alto a baixo. Pois bem, no dia de hoje, fazem-se dezenas e centenas de arcas com seus desenhos diferentes, então não se sabe qual que é a forma verdadeira da arca. Imagina eu, Edinaldo, fazer uma fisionomia da minha face aqui, né? Ou fazer um desenho ali, ó, esse aqui é o Edinaldo, manda outra pessoa fazer um desenho do desenho, outro desenho do desenho. Em que iria acabar esse Edinaldo? Provavelmente no João, no Paulo, no Zé, no José, não sei. Não seria mais o Edinaldo, de tantas cópias que teria da minha pessoa. Então ninguém sabe exatamente como que era o formato da aliança, o formato da Arca da Aliança. Refiro-me eu ali principalmente a parte do propiciatório e a parte dos dois querubins. Não sabemos a posição exata dos querubins. Estava, embora a Bíblia dê alguns relatos que venha mostrar como estaria a posição do querubim, mas tem várias coisas. A cabeça não dá para desenhar igual, as asas não dá para desenhar igual, então não tem como saber exatamente como que era a arca. Então, se eu uso um objeto que realmente é uma cópia que não é cópia, porque não se sabe como é, então eu não estou usando o objeto correto. E sem falar que a Arca da Aliança não mais representa a presença de Deus. Ela representou no passado, conforme vai dizer Jeremias 3,16, e no 3,15 vai estar falando que nos daria pastores com inteligência para poder guiar o seu povo, e não mais se faria uma arca, e não mais se usaria uma arca, porque em muitos casos vemos que uma arca ela é colocada no altar para uma finalidade, daqui a pouco essa mesma arca ela é jogada em um canto de parede, o qual junta mofo e junta inseto. Que Deus é esse que é representado através de uma arca? O nosso Deus é representado através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa arca, Ele é a nossa aliança, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso pacto, conforme Ele mesmo está dizendo lá em Mateus 26, vai estar falando Mateus 26, 28, porque vai estar falando o seguinte, um pouquinho antes dele ir para a cruz, ele mesmo vai falar, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou o sangue da nova aliança, do novo concerto, né, que é derramado por mim e por muitos, para a remissão dos pecados. Por que por muitos? Porque todos são chamados, na verdade, mas nem todos querem se entregar para Deus, nem todos querem ter envolvimento com Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a nova aliança, Ele é o novo pacto, Ele é o novo concerto. Quando aconteceu a morte do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, que o seu sangue foi derramado naquela cruz, o qual as rochas se fenderam e o sangue entrou de pedra abaixo ali, e segundo a história caiu sobre o propiciatório da Arca da Aliança. Posso até deixar o vídeo aqui na descrição, que eu vi nas redes sociais, é muito interessante. Eu vou deixar aqui, eu achei muito legal esse vídeo. Vou deixar na descrição, se você quiser depois assistir. É interessante a história e faz todo sentido, por conta de que o sacrifício do animal tinha que ser derramado o sangue em cima do propiciatório. Então faz sentido que o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele tenha sido derramado também, as rochas tenham se fendido, tenham descido o sangue e tenha caído sobre o propiciatório, para que então acontecesse ali o sacrifício verdadeiro e genuíno através do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro imaculado, que nunca pecou e morreu por mim e por você. Eu não posso hoje pegar uma arca da aliança ou uma madeira qualquer, aquilo não é a arca da aliança. Primeiro, aquilo não é a Arca da Aliança, é um caixote com a tampa em cima,
que não tem valor nenhum diante de Deus. Porque Deus, ele não habita mais nessas coisas. Ele habita em mim e em você. Deus não habita, como vai dizer o próprio Paulo, lá em Atos 17, ele vai falar o seguinte. Disse, o Deus, 17:26, o Deus que fez o mundo e tudo que neles há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. Ele não vai habitar em objeto feito por mãos de homens. Ele não vai habitar num Jesus que ele é feito, por exemplo, que eu era, não estou aqui trazendo crítica ou levando crítica à pessoa que é católica. Mas eu passava na igreja, um dia eu era católico, fui católico porque não compreendia as escrituras, eu tocava naquele Jesus de madeira acreditando que traria para mim algum milagre. A mesma forma estão fazendo dentro das igrejas cristãs, ao ponto de querer estender a mão para uma arca para abençoar um pedaço de madeira, que não tem valor nenhum. Daqui a pouco estão abençoando também um Jesus que não tem valor nenhum, que é um Jesus de madeira, de Paulo, um Paulo que é de madeira, um Pedro que é de madeira. Essas coisas não têm valor diante de Deus. O milagre ele acontece pelo Senhor Jesus Cristo. E se você teve algum milagre porque você tocou numa imagem, tocou em um pedaço de madeira, saber uma arca, por exemplo, aquilo não vem de Deus, porque Deus não habita nessas coisas. Deus habita no Senhor Jesus Cristo. Deus é o Senhor Jesus Cristo, ou melhor dizendo, o Senhor Jesus Cristo é Deus. E o Espírito Santo que habita em mim e em você é que faz esse milagre para a honra e glória de Deus. Não podemos transferir essa glória para um objeto, essa honra para um objeto, para uma coisa que não sente, que não fala, que não tem poder nenhum e que não guarda mais nada. Nada. Deus é bem claro. Escreverei na tábua do coração as minhas leis, os meus mandamentos, os meus estatutos, para que não mais esqueçais. E também eu lhes darei pastores com entendimento e sabedoria, que é o que o pastor deveria ter, entendimento e sabedoria, para não pregar heresia dentro das igrejas e fazer com que as pessoas venham acreditar em coisas que não têm fundamento. Não existe. Eu estou passando a criar um misticismo, fazendo que aquilo seja um objeto que venha patrocinar milagre. Isso é sem sentido. Milagre vem da pessoa do Senhor Jesus Cristo, como eu falei. Ele é a nossa salvação, o nosso refúgio. Ele é a nossa aliança. Aliança verdadeira, a eterna aliança. Não existe outra mais aliança. A arca da aliança não existe mais. Não devemos mais trazer à mente. Aquilo não tem valor nenhum. Esse vídeo foi tão somente para falar da arca da aliança. Até então não sabemos o paradeiro dela. Apocalipse fala um pouco sobre a arca da aliança. Alguns acreditam que ela esteja aí no terceiro céu, conforme o próprio João vai estar relatando que a viu. Outros dizem que estão em lugares A, B ou C, mas nada pode se provar. E ainda que a encontrado no dia de hoje, o próprio Deus vai dizer, isso não tem valor nenhum, porque através do meu Filho Jesus Cristo, o Senhor falando, né? O Senhor Deus falando, e o Rei Vavirê falando, que através do Senhor Jesus, o véu, ele se rasgou de alto a baixo, para que eu, Edinaldo, e você que está do outro lado, tenha acesso direto ao Santo dos Santos, tenha acesso direto à pessoa do Senhor Jesus, tenha acesso direto à salvação. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido as suas dúvidas, para que você não venha crer em certas fábulas. Isso passa a ser uma fábula, isso passa a ser algo herético, e isso não provém de Deus. Temos que ter muito cuidado com milagres, porque Satanás se transfigura em anjo de luz. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã com mais um vídeo no canal Falando com Deus. Se você não é inscrito, inscreva-se, dê o seu joinha, deixe o seu comentário, deixe sua dúvida e posteriormente, quem sabe, farei um vídeo a respeito de alguma dúvida que você pode ter. Deus os abençoe.